mostrando a equação de Navier-Stokes, né? Ontem a gente chegou nela aplicando basicamente a segunda lei da termodinâmica, a segunda lei de Newton, para um elemento fluido se movendo num campo, né? Tá? Então a gente tem aqui esse termo, que é o da aceleração total, que é composto de uma parcela que se chama, né, de aceleração local, ou seja, uma variação da velocidade u, v ou t, né, o vetor velocidade, as componentes do vetor velocidade no tempo, mais uma outra parcela que é chamada de aceleração convectiva. Isso daqui, né? Aceleração convectiva. Então, é essa parcela aqui, que é a aceleração que o fluido sofre ao passar de uma região de baixa velocidade para uma região de alta velocidade. Então, a gente tem aqui, né, a parcela massa vezes a aceleração. E aqui a gente tem um somatório das forças, onde a gente tem aqui uma força de corpo, né, em inglês o B de body, né, força de corpo, e as forças de superfície. Então, todo mundo aqui são as forças, né, o somatório de todas as forças externas que na direção X, né, a projeção aqui na direção X, que uma partícula fluida sofre ao se mover por um campo de escoamento, né? Tá? E aí, isso em X, em Y e em Z. E aqui é a continuidade. Aqui já está escrito para o escoamento incompressível. Então, aquela massa específica que fica aqui, né, multiplicando todas as componentes da velocidade, foi simplificada, assim como o termo d rho dt, tá? Porque o escoamento é incompressível. Então, a gente ficou que o divergente do vetor velocidade é igual a zero. Tá? E aí, a questão é que mesmo com... Lembra, a gente fez um monte de simplificação aqui, viscosidade constante, tinha muita coisa que a gente precisou para chegar nesse sistema de equação. Escoamento incompressível, viscosidade constante, escoamento laminar. Então, essas relações aqui que a gente viu aula passada, né? Elas valem para o escoamento laminar. Inclusive, aqui, ó, antes da gente dizer que o escoamento era incompressível, a gente tinha essa expressão aqui para as tensões normais, né? Lembra, se o escoamento for incompressível, isso daqui é igual a zero. Então, esse termo aqui desaparece. Se o escoamento for completamente desenvolvido, isso a gente vai definir daqui a pouco, um exemplo que eu vou dar mais para frente. Então, a velocidade não varia em x, por exemplo, né, no eixo x, escoamento completamente desenvolvido, o perfil de velocidade ele é constante, ele não varia mais. A gente vai definir isso formalmente um pouquinho mais para frente. Então, a gente acaba caindo nessa forma aqui, ó. Lembra, a gente escreveu isso lá na primeira lei da na conservação da energia, né, a primeira lei da termodinâmica. A gente escreveu isso quando a gente analisou a parte de hidrostática. Então, as tensões que agem num escoamento, quando ele é incompressível e completamente desenvolvido, é dado por essa relação, né? Sigma xx é menos p, sigma y, as tensões normais, né, são devido à pressão, tá? Bom, então aí, escoamento laminar, essa série de hipóteses que a gente teve que fazer para a gente chegar nessa forma, e ela ainda assim, né, isso que é o mais importante enfatizar aqui, né? Ainda assim, a gente vê que é um sistema de equação com muitos termos, né? Apesar de descrever fisicamente uma coisa relativamente simples, que é o movimento do fluido, mas agora quantificar isso, que não é fácil, né? Fazer a quantificação, calcular todo o vetor o campo de velocidade, o campo de pressão, não é tão simples assim, tá? Mesmo para um escoamento com todas essas simplificações que a gente fez, tá? Aqui eu estou mostrando as componentes, as equações de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, né? Essa daqui são coordenadas cartesianas, né? Então aqui, coordenadas cartesianas.
Eu não vou fazer, eu não achei nenhum livro a demonstração em coordenadas cilíndricas, então vou deixar indicado aqui, né? Então a gente tem aqui o sistema de coordenada cartesiano, então R para fora, né? Então se a gente tiver, por exemplo, um tubo e a gente tiver a origem aqui no meio, né? Então R, na linha de centro do tubo, o R estaria para fora, né? Ele aponta para fora ao longo de toda a circunferência do tubo, certo? O θ, a gente teria que olhar aqui de frente, né? O θ estaria, o ângulo, se eu olhasse de frente ali, né? Então seria esse ângulo θ aqui, né? E o Z, profundidade, para dentro aqui do quadro, né? E a questão aqui é que em coordenadas cilíndricas é que o R e o θ são acoplados, né? Certo? A mudança, eventualmente uma mudança aqui, ó. Você tem um θ1 associado a esse R1 e um θ2 associado a esse R2, tá? Beleza? Aqui são as normais unitárias, né? θ é R, associado aqui ao R1 aqui, o θr ali, né? Tá? Então aqui seria a componente R, né? A componente radial, tá? Das equações de Navier-Stokes. Então elas estão dadas aqui nessa expressão, né? A gente tem aqui o termo de massa vezes aceleração em coordenadas cilíndricas e o termo do somatório de todas as forças agindo numa partícula fluida em coordenadas cilíndricas na direção R. A continuidade em coordenadas cilíndricas é dada por essa expressão aqui, ó, tá? A componente θ da equação de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas está dada por essa relação. Então, aqui é em θ. Certo? E a componente em Z está dada aqui. Certo? Então, essas são as equações de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas. Bom, a questão agora, o comentário que vale, né, dessas equações, em face ao que a gente vai ver, é que para a gente aqui, né, o nosso trabalho até o final do curso é analisar problemas físicos, né, aplicações práticas, e propor simplificações para esse sistema de equações. E a questão é que muitos pesquisadores passam a vida tentando obter soluções para as equações de Navier-Stokes. Mesmo, olha só, isso que eu estava comentando, ó, mesmo que essa solução seja para escoamento newtoniano, incompressível, laminar, que restringe a análise. Então, imagina, na prática, na verdade, um escoamento... É claro que na prática existem, eu vou mostrar para vocês a solução de diversas maneiras que a gente consegue obter solução analítica e a aplicação prática dessas soluções. Mas, de qualquer forma, restringe um pouco a análise, né? Mesmo que a ciência, tem cientistas que se dedicam, né, a carreira, toda a sua carreira a conseguir uma solução analítica ou numérica, na verdade, né? Porque observa, se a gente tiver com, por exemplo, as equações assim, na forma em coordenadas cilíndricas, ou mesmo em coordenadas cartesianas, é aquilo que eu comentei ontem, né? A gente não consegue obter uma solução analítica levando em conta todos os termos. A gente tem que partir para alguma aproximação numérica, se a gente quiser levar em conta todos os termos dessa equação. Mas a gente vai ver hoje, inclusive exemplos hoje, onde a gente consegue simplificar a análise e obter soluções analíticas, soluções fechadinhas, né? Expressões do tipo, sei lá, U de Y igual a o máximo 1 menos R sobre Rzão, tá? Alguma coisa desse tipo, assim, para o perfil de velocidade em U, por exemplo. Então, isso é uma solução analítica, tá? Uma solução numérica é aquela que a gente não tem como integrar ou resolver analiticamente essas soluções e tem que fazer uma aproximação, por exemplo, né, em série de Taylor, dessas derivadas, e aí parte para diferenças finitas, volumes finitos, elementos finitos. Tem uma série de técnicas de aproximação, né,
de aproximação de equação diferencial parcial por diferenças. Tá? Então, aí, se a coisa começar a ficar muito complexa, viscosidade variando com a temperatura, coisa desse tipo, né? Então, a gente tem que adotar uma solução numérica, tá? Aqui, para a gente, né, do ponto de vista didático, a gente vai analisar exemplo com muitas simplificações para tornar a solução viável e vocês e ter também uma motivação para esse sistema de equações, né? Mas, na verdade, isso é tipo, não sei, um curso de direito ou medicina, né? Você não tem como, num curso de direito ou de medicina, você não vê, no direito você não vê todas as leis que existem, né? Medicina você não consegue estudar todas as doenças que existem. Mas na graduação, o médico, o advogado, ele é confrontado com situações características, vamos dizer assim, e ao longo da vida profissional dele, ele, claro, né, todo mundo tem que continuar estudando, lendo, se atualizando. Então, se algum dia vocês precisarem usar soluções mais complicadas, o ponto de partida está aqui, né? Está no que a gente está vendo aqui hoje, certo? Então, a gente vai pegar esse sistema de equações, a gente não vai resolver nada muito complexo aqui no curso, mas na vida profissional de vocês, a natureza não quer saber o que vocês viram na graduação, né? O seu chefe vai pedir, ou a empresa vai demandar um problema físico para você resolver, e você sabe de onde partir, né? Uma vez que você está trabalhando numa empresa, ou você está confrontado com um problema físico para resolver, você sabe o ponto de partida, tá? Então eu vou aqui mostrar mais ou menos, mostrar com exatidão soluções desse sistema de equações, e depois, na vida de vocês, né, é impossível a gente, num curso de graduação, isso que eu estava falando, né, no curso de medicina, o graduando lá, o aluno, não consegue ver todas as doenças, e no curso de direito ele não consegue ver todas as leis, então aqui a gente também não consegue analisar todos os problemas físicos que existem. Então, de forma geral, a gente pega alguns característicos e depois vocês sabem como sair do zero, vamos dizer assim, né? Certo? Então, existem duas classes de problemas que a gente pode identificar usando as equações de Navier-Stokes, ou dois interesses, né? A gente pode estar interessado em determinar o campo de pressão a partir de um campo de velocidade conhecido. Então, a gente pode querer saber como que as pressões variam aqui, né? Esses dp dx, aqui, ó, dp dy, dp dz, a partir de um campo de velocidade v, UVW conhecido, tá? Ou então, a gente pode querer determinar tanto o campo de pressão quanto o campo de velocidade, se a gente souber a geometria e a condição de contorno, eventualmente as condições iniciais. Repara, isso daqui é um sistema de equações diferenciais, então a gente, para resolver esse sistema de equação diferencial, não tem jeito. A gente tem que ter condições de contorno, e se o problema for transiente, né, a gente tem que ter condições iniciais também, tá? Certo? Então não tem jeito, a gente não tem como escapar, a gente tem que entender a física do problema e propor condições de contorno. Vocês têm que propor condições de contorno físicas. Tá? Nós aqui, é isso que eu estava falando nesse slide anterior, né? A gente vai estudar só escoamentos incompressíveis, eliminando as variações de massa específica. Então, é isso que eu estava falando. A natureza não está nem aí se você só sabe fazer isso. Ela vai se comportar do jeito que ela quer. Depois, se vocês caírem num escoamento compressível, aí é um estudo, vamos dizer assim, aprofundado, né? Um estudo com outras considerações, tá? Além da viscosidade constante, como a gente já comentou. Aí a questão é a seguinte, ó, a gente não está se importando muito com variações de temperatura. Observa que aqui, todas essas equações, elas estão relacionadas com a dinâmica do escoamento, né, com a relação entre movimento, massa e força. Então, isso daqui a gente está analisando a dinâmica, né? A relação com viscosidade, a relação
com a massa, né? Lembra ontem que eu falei que aqui, na verdade, deveria ter um dx, dy, dz, mas ele foi para formar o volume, né? Vezes a massa específica e daqui a massa. Mas ele foi simplificado com o mesmo termo dx, dy, dz que existe desse lado aqui. Então, relacionar com a massa, aceleração, então a gente aqui está interessado na dinâmica. Se a gente quisesse analisar, que é o que vocês vão fazer em Tangical 2, lá na frente, né? Analisar a relação entre movimento e temperatura, aí a gente tem que entrar com a equação da energia, que é dado por essa relação. Aqui, em mecânica dos fluidos, a gente não vai estudar isso. Mas essa expressão aqui, ela relaciona o movimento do fluido, né? Aqui, ó, U, V. Aqui é bidimensional, nesse caso. Tá? Então, a gente só tem variações em X e Y. Então, a gente tem U e V, as temperaturas, né, as variações de temperatura em X e Y, as derivadas segundas, aqui é a condutividade térmica do fluido, e aqui são propriedades térmicas do fluido, que vocês vão aprender lá em Transcal. A massa específica, na verdade, né, a propriedade do fluido, e o calor específico, isso aqui em termodinâmica, e transferência de calor também. Que aqui é a taxa de transferência de calor, e aqui esse termo φ é um termo de dissipação viscosa, que é dado por essa expressão aqui de baixo. Então, a gente aqui no curso não vai trabalhar com essa expressão, com essa equação. Isso daqui vocês vão ver lá na frente. Tá? Então, que assim, é um complicador que acontece quando o fluido se move e, ao mesmo tempo, ele transfere calor com a vizinhança. Isso aqui acontece na serpentina do ar-condicionado, isso aqui acontece na geladeira, isso aqui acontece no radiador do carro, isso aqui acontece no radiador do carro tanto fora quanto dentro, né? Então, tem uma série de locais aqui, isso aqui acontece dentro do cooler do computador. Quer dizer, você tem um fluido se movendo numa planta de geração de potência, você tem um fluido se movendo, trocando calor com a sua vizinhança. Tá? Então, existe uma série de aplicações para essa expressão aqui. Então, todas essas equações são acopladas. O que isso quer dizer? Esse termo U e V aqui, ó, eles não são resolvidos independentemente, eles dependem dos termos U e V que saem daqui das equações de Navier-Stokes. Tá? Então, é tudo acoplado. Esse U aqui, ó, da continuidade, está acoplado com o U da equação de Navier-Stokes. Então, esse é um sistema de equações diferenciais parciais acopladas. Tá? Então, que no caso de transferência de energia, na forma de calor, a gente também acopla com a equação da energia aqui. Tá? A gente aqui, aí voltando para o nosso mundo, a gente vai ficar no máximo com 4 variáveis desconhecidas, né, a pressão e as 3 componentes do vetor velocidade, e as 4 equações diferenciais, que são as 3 componentes de Navier-Stokes e a equação da continuidade. Tá? Então, só estou mostrando aqui para vocês verem que esse estudo ainda pode ser estendido para casos onde existe transferência de calor também, tá? Beleza? Bom, elas são muito importantes e complexas, né, essas equações de Navier-Stokes. A gente precisa de uma estratégia aqui e existem esses 6 passos do procedimento para a solução desse problema. Então, não é obrigatório, na verdade, em prova presencial, né, eu vou cobrar isso, quer dizer, a aplicação dessas... Você montar o problema, né? Mas agora, como a gente está na pandemia aí, vocês fazem a prova lá pelo Moodle, não tem muito sentido fazer isso. Mas também não é uma estratégia para a prova, é uma estratégia para evitar que vocês errem quando vocês estiverem aplicando isso na vida profissional de vocês depois, tá? Então é um guia, é um passo a passozinho para facilitar a resolução do sistema de equações. Só isso, só para evitar erro, né? Então, você montar ali esse sisteminha passo a passo, minimiza a chance de erro, porque o sistema de equação não é simples, né? Então, já tem a complexidade do sistema de equação. Então, quanto menos fonte de erro, melhor. Então, montar o problema em a geometria, identificando as dimensões e parâmetros do problema. Então, aqui, você lê, normalmente você tem um problema que você está lendo uma descrição, ou você está enxergando ali algum problema físico na sua frente, aí você monta uma geometria, né? Você vai lá, eu tenho um tubo, ele tem um certo raio
Rzão, e aí ele é horizontal, enfim, você vai e monta a geometria, ele não está inclinado, né? Então ele está na horizontal, então é isso daqui, identificando as dimensões, ele tem um certo comprimento L, né? Os parâmetros, o fluido aqui tem uma viscosidade μ, massa específica ρ, tá? Então, listar as hipóteses, então, sei lá, hipótese 1, escoamento incompressível. Hipótese 2, regime permanente. Tá? Então, listar as hipóteses, aproximações, simplificações e condições de contorno. Então, condição de contorno aqui, né? Não deslizamento. Tá? Então, aplicar as condições de contorno, essas simplificações. Aí, simplificar as equações diferenciais do movimento, né, de Navier-Stokes o máximo possível. Isso a gente vai fazer aqui juntos. Tem um monte de exemplo aqui, que eu vou mostrar como fazer isso. Integrar as equações, resultando em uma ou mais condições constantes de integração. Tá? Porque normalmente são integrais indefinidas, então tem que sair, a constante de integração tem que aparecer. Aplicar as condições de contorno para resolver as condições de integração, né? São as condições de contorno que particularizam um problema genérico, certo? E verificar os resultados. A gente vai ver como é que faz isso também. Tá? Então aqui, enfim, na prova isso vai ser cobrado, mas agora, nessa atual conjuntura, não, né? Não tem como, tá? Bom, então o passo 2 é especialmente crítico, porque as condições de contorno determinam a característica particular de cada problema específico, né? Então, se é condição de não deslizamento, se é uma condição de superfície livre, né? Se você tem um escoamento, a gente vai ver um escoamento. Opa, desculpa. A gente vai ver um escoamento assim, ó, que é aqui tem uma superfície sólida, e aí um fluido escoando, então tem uma superfície livre aqui, tem uma condição de não deslizamento embaixo, né? Então isso vai particularizar o problema, que é muito diferente de ter um tubo inclinado, o fluido escoando, e aí a gente tem duas condições de contorno diferentes de não deslizamento, tá? Então são as condições de contorno que vão dar a característica particular de cada problema. O passo 4, que é integrar a solução, só é possível analiticamente em problemas simples, né? Então a gente só vai resolver aqui problemas que permitam integração, que é esse passo aqui, ó, integra as equações, resultando em uma ou mais constante de integração. Então, claro que se for um problema muito complexo, a gente não vai conseguir integrar, mas de forma geral, aqui no curso, né, no curso de graduação, todas as soluções são integráveis, tá? No passo 5, aplicar as condições de contorno para determinar as constantes de integração, né? Essas condições de contorno devem ser tantas quanto as necessárias para resolver todas as constantes de integração. E no passo 6, a verificação de que todas as equações diferenciais e condições de contorno são satisfeitas, ou seja, você pega a sua solução do problema e aplica nas condições de contorno. Ali, a sua solução tem que dar igual ao que você assumiu no contorno. Tá? Então, vamos ver na prática, a aplicação desses passos aqui em alguns exemplos. Mas antes, a gente precisa analisar as condições de contorno físicas, né, que aparecem nos problemas de escoamento. Então, certo? Então, elas são críticas na solução dos problemas de escoamento. E a condição primeira, né, talvez a mais importante, a mais simples também, né, de não deslizamento. Então, um fluido em contato com uma parede sólida tem a velocidade da parede. Então, é simplesmente dizer isso daqui, ó. Na interface do fluido com a parede, a velocidade do fluido é igual ao fluido da parede. Então, não existe escorregamento entre o fluido e a parede, e a partícula fluida adjacente à parede se aderem a ela, né? Então, isso eu já não sei se eu falei alguma vez, mas se a gente der um zoom na parede, por mais que ela seja lisa, a nível microscópico sempre existem as famosas rugosidades, né? Então, aqui, as moléculas de fluido aderem a essas rugosidades aqui. Então, fisicamente, é isso que acontece. Então, ali na interface, a velocidade é zero, né? Então, por isso que existe essa condição de não deslizamento. E aí, um caso especial é quando a parede é estacionária. Aí, a velocidade do fluido e a velocidade da parede são igual a zero, né? Então, V do fluido igual a zero. Se a velocidade da parede é igual a zero e a do fluido igual a da parede, tá? A velocidade do fluido também é igual a zero, tá? Se ela está parada, né? Aqui, enfim, eu desenhei também parado, né? Tá? Aqui uma parede parada.
certo? A outra condição de contorno é de interface, quando dois fluidos A e B se encontram em uma interface comum aos dois. Então, a gente tem um fluido A aqui, né, rosa, e um fluido B cinza. E aí, essa é a condição de contorno. A velocidade é igual nos dois, tá? Então, é uma consequência, as partículas fluidas aderem umas às outras aqui também. E a tensão de cisalhamento tem que ser igual. Aí é uma consequência da terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Então, se o fluido A aqui exerce uma tensão de cisalhamento nessa direção, na verdade, isso daqui a gente pode, enfim, depende da convenção aqui, né? Mas vamos assumir que essa convenção aqui seja no fluido, né? Então, se eventualmente esse fluido aqui está sofrendo essa tensão de cisalhamento, a reação a essa tensão de cisalhamento tem que ser igual de sinal contrário numa partícula fluida acima dele, tá? Pela consequência da terceira lei de Newton, essa daqui seria a tensão de cisalhamento no contato entre dois fluidos immiscíveis aqui, né? Dois fluidos que não se misturam. E aí aqui é só uma observaçãozinha, né? Essa convenção de sinal aqui e a maneira como está escrito aqui, como está desenhado nessa figura, a tendência do fluido A é de ser empurrado por uma força de cisalhamento para a direita aqui, né? Certo? Isso daqui é só eu só estou justificando por que essa convenção de sinal aqui que foi usada, um para a direita, outro para a esquerda. É porque nessa configuração aqui, o fluido A estava sendo arrastado. Ela poderia ser o inverso também, dependendo das condições físicas do problema. Tá? Na mesma proporção que ele tende a retardar o fluido B para a esquerda. É mais ou menos o que acontecia no nosso caso da placa superior se movendo para a direita e o fluido no meio ali, ó. Lembra? Isso daqui a gente viu lá atrás em conceitos fundamentais. Então a gente tinha a placa sendo puxada para a direita com uma certa velocidade B. Esse efeito físico causava uma tensão de cisalhamento no fluido. Então o fluido tendia a se deslocar para a direita. Então a tensão de cisalhamento aqui na face positiva em Y positivo aqui, ela tem que ser na direção do X positivo, né, para ser positiva, para a direita. E isso, a reação a essa tensão de cisalhamento, empurrava a placa para a esquerda. Ou seja, o fluido, à medida que a placa tenta empurrar o fluido para a direita, a placa tenta puxar o fluido para a esquerda. Então, quanto mais viscoso, maior a força que você tem que fazer ali, né? Certo? Mas a reação viscosa aqui está o S para a esquerda, tá? Beleza? Então, eu estou justificando essa questão dos sinais aqui, ó. Eventualmente, o fluido B está desempenhando o papel da placa aqui, ó, tendendo a empurrar o fluido A para a direita, tá vendo? Mas na mesma proporção, o fluido A tende a desacelerar o fluido B. Então, por isso que essa convenção, por isso que é dessa forma aqui, né? Certo? Os sinais aqui. Tá? É a reação a essa tensão de cisalhamento que age em A, é uma tensão de cisalhamento em B na mesma proporção de sinal contrário. Certo? E elas são iguais. Essa tensão de cisalhamento, pela terceira lei de Newton, elas são iguais aqui. Beleza? Observa, a interface ela está se movendo junto. Então, a interface não cisalha uma contra a outra. Esse cisalhamento é da interface com um elemento fluidozinho logo aqui dentro. Então, esse é a tensão de cisalhamento em B, tá? Beleza? É igualzinho a interface aqui do sólido. Não existe cisalhamento da interface do fluido com a parede, porque a parede e o fluido estão na mesma velocidade. Certo? E aqui, ó, no A, essa tensão de cisalhamento em A é da interface com relação a um elementozinho fluido logo aqui adjacente à interface. Tá? Então, esse elementozinho fluido adjacente, o mais pertozinho aqui da interface, está recebendo a tensão de cisalhamento tal SA. E o elementozinho adjacente aqui, mais pertinho da interface em B, está tendo como reação a esse cisalhamento uma tensão tal SB. Tá? Beleza? Então, o argumento físico é bem parecido com o que a gente já tinha visto aqui. Ó. Tá? Quando a gente puxa uma placa e tem um fluido entre uma placa e uma parede fixa.
certo? Beleza? Alguma dúvida aí? Bom. E aí, um caso particular na condição de interface é quando a gente tem um fluido com líquido. Porque é o seguinte, ó, vamos desprezar as tensões superficiais, né? Porque senão a gente tem que adicionar mais uma tensão ali, que é a tensão que mantém aquela camadazinha de fluido ali, né? Aquela películazinha na interface. Então, vamos desprezar as tensões superficiais. Então, imagina isso daqui, esse caso, né? Da interface de um líquido com gás, seria a água se movendo num rio, por exemplo. Tá? Então, a velocidade na interface deve ser igual para os dois fluidos e a tensão de cisalhamento também. Tá? Certo? Então, aqui está mostrando fisicamente o que acontece quando a gente tem um líquido e um gás, né? Aqui água e ar, por exemplo. Então, o que acontece? Ó, vamos, no próximo slide explica melhor isso daqui. Ó. Deixa eu passar um slide aqui que vai ficar mais bem explicado. Eu vou até, vocês me dão licença, eu vou tirar essa. Eu acho que é melhor tirar isso daqui. Beleza. E aí fica melhor assim. Bom, aí, ó, o que a gente faz? Ó? O que diz a condição de contorno na interface? Que a tensão de cisalhamento na água tem que ser igual à tensão de cisalhamento no ar. O que é a tensão de cisalhamento na água? Mi na água, du, dy. Isso aqui no caso unidimensional, né? Vamos assumir que está tudo em uma dimensão só. Então, mi da água, du, dy da água é igual a mi do ar, du, dy do ar. Lembra? Essa é a tensão de cisalhamento unidimensional agindo aqui nas camadas adjacentes, né? Só que a viscosidade da água é aproximadamente 50 vezes maior que a do ar. Eu não lembro de cabeça a viscosidade. Não vou lembrar de cabeça. Acho que a da água é 10 a menos 3. Se eu não me engano. Esquece. Vamos ficar com esse número aqui, ó, 50 vezes maior que a do ar. Tá? Então a viscosidade da água é aproximadamente 50 vezes maior que a do ar. Então, para manter essa igualdade, o du dy do ar tem que ser aproximadamente 50 vezes maior que o du dy da água para essa igualdade valer. É o que está mostrando na figura aqui. Ó. Eu tenho a água e o du dy, o que é o du dy? Né? É a taxa com que a velocidade, lembra quando a gente puxava uma placa com uma certa velocidade, numa distância y aqui, ou h, né? O du dy é justamente quanto que o u varia, então a gente tem aqui u igual a zero, o igual ao zão, né? Ou u igual a v. Então, o que é o du dy, né? É o v sobre y aqui, ou v sobre h, se você quiser chamar essa altura aqui de h, né? Ou v sobre h. Tá? Du dy é a taxa na qual a velocidade varia à medida que a distância, com essa distância entre as placas, né? Então, o du dy, se você trouxer isso para nível diferencial, é quanto que a velocidade varia aqui, du, numa certa distânciazinha dy, tá? Beleza? Então, o que ele está mostrando aqui, ó, é que o du dy da água, como a tensão de cisalhamento tem que ser igual e a viscosidade da água é aproximadamente 50 vezes maior que a do ar, então o du dy da água tem que ser 50 vezes menor que a do ar. E está aqui representado isso. Ó. Olha o du dy do ar aqui, ó, como é que é muito mais agressivo perto da interface. E olha o du dy da água, como é que é muito mais suave. Isso acontece porque essa igualdade tem que ser mantida e as viscosidades são muito diferentes. Então, esse cara aqui compensa. A taxa de deformação, que a gente chamou isso daqui, né, anteriormente. Tá? Então, a taxa de deformação, que é o du dy, né, que é justamente esse V sobre H aqui, ele é muito mais agressivo para o ar. Então, o ar, o perfil de velocidade do ar, ele sofre muito mais influência na interface do que a da água aqui, ó, tá? Beleza? E aí, isso leva, finalmente, né, essa explicação física é para mostrar por que a tensão de cisalhamento no líquido é aproximadamente igual a zero. Porque observa, se o du dy dele é bem suave ali, ó, e mi e tal, né, igual a mi du dy,
Se esse du dy é aproximadamente igual a zero, a gente, por maior que seja a viscosidade, e de um líquido pode ser que não seja tão grande, né? A gente diz que é aproximadamente igual a zero, tá vendo aqui, ó? Tá? Beleza? Então, a gente assume que na interface a tensão de desalinhamento é muito menor do que em qualquer outro local da água, pois ali o du dy não deve ser tão grande para respeitar a condição de contorno. Então, toda essa história que eu contei foi só para chegar nessa resultado físico aqui, né? Eu poderia ter mostrado isso aqui direto, na interface a tensão de desalinhamento é aproximadamente igual a zero. Mas o argumento físico é esse aqui, tá? Certo? Isso aqui é só um comentáriozinho que eu já falei, só para ficar registrado aí. Tá? E a outra, finalmente, né, a última condição de contorno, que é muito importante, isso daqui, se eventualmente alguém for fazer projeto final nessa parte de mecânica dos fluidos, isso e estiver trabalhando com um problema simétrico, isso daqui ajuda muito, que é a condição de contorno de simetria. Então, é aplicado em problemas espelhados, né, ou com simetria com relação a algum eixo, um tubo, por exemplo, né? Então, você tem um tubo longo, você tem uma condição de simetria com relação à linha de centro aqui do tubo, tá? Beleza? Então, a única coisa que ele vai mostrar, ó, quando a gente faz isso, é que o campo de velocidade, por exemplo, ele é espelhado, né? Certo? Com relação a essa linha de centro aqui, o que acontecer daqui para baixo, você pode resolver suas equações daqui para baixo e depois só dizer o ponto meio aqui, ó, vai ser igual ao ponto 3/4 ali em cima. Tá? Esses pontos são iguais. A parede vai ser igual. Entenderam? Então a condição de simetria é essa. E aí a gente coloca uma condição de contorno, a gente pode resolver esse problema assim, ó. Tem um tubo, tem um problema de escoamento, a sua condição de contorno na parede vai ser, o tubo está parado, né, velocidade igual a zero, e a condição de contorno aqui vai ser du dy igual a zero. Quer dizer, aqui, ó, a variação da velocidade é zero, tá vendo? Então isso é chamado uma condição de simetria. Você vai resolver e chegar num perfil de velocidade, vocês até podem fazer isso daí depois, se vocês quiserem. A gente vai resolver o perfil de velocidade inteiro, de parede a parede. Depois, se vocês quiserem aplicar a condição de simetria, vocês vão ver que o resultado é igual, tá? Vocês podem resolver até o meio do tubo, e aí depois só repetir. O que você conseguiu aqui para meio, você vai para 3/4, o que conseguir aqui para metade, eu digo assim, né, para metade dessa, aqui para 1/4, desculpa, né, não é meio, né, aqui 1/4 vale para 3/4, né, certo? E assim sucessivamente. Os pontos, eles são equivalentes. Entenderam? Beleza? Bom, então vamos resolver um problema de agora até o final dessa parte de análise diferencial. O que eu vou fazer é pegar diversos problemas físicos e resolvê-los e associar isso com algumas aplicações práticas. Então, o primeiro problema que a gente vai resolver é esse daqui, ó. Você tem um fluido numa placa, imagina que você tem uma placa, aí você entorna um fluido ali em cima, aí você deixa aquela camada de fluido, e aí você inclina um pouquinho a placa, o fluido vai escoar. Tá? Esse é o problema físico. Então tá aqui, ó. Um líquido escoa numa placa inclinada, numa superfície plana inclinada, em regime permanente, completamente desenvolvido. Aí isso que eu tinha falado que eu ia comentar aqui, ó. O que é o escoamento completamente desenvolvido? Ó? A gente tem aqui esse perfil de velocidade. Ó. Imagina que você tem uma placa estacionária embaixo aqui e uma placa superior sendo puxada com uma certa velocidade v, né? E aqui v igual a zero. O escoamento completamente desenvolvido, ele diz que o perfil de velocidade que se forma, ele é igualzinho tanto aqui, em x igual a x1, quanto numa outra, um outro local, x igual a x2 mais para frente. Então, trazendo isso aqui para o nosso problema, o perfil de velocidade completamente desenvolvido diz que esse perfil aqui que a gente está vendo, ele vai ser sempre igual. Tá? Então, aqui ele é U, um pouquinho mais para frente ele vai ser igualzinho, não sei se eu vou conseguir desenhar igual, mas deveria ser, tá?
tá? Então, não importa em qual x nós estivermos aqui, x igual a x1, x igual a x2, qualquer x aqui, o perfil de velocidade é igual. Ou u de x igual a constante. Entenderam? Então, para qualquer distância y aqui, ó, tá vendo? A magnitude desse vetor, aqui, ó, nesse local y aqui, ó, y1, por exemplo, a magnitude dele vai ser sempre igual. Vai ser u aqui, né? U de y1. Aqui vai ser u de y1 também, vai ser igual, né? Entenderam? Então, isso é o perfil de velocidade completamente desenvolvido. Então, ele está pedindo para simplificar as equações de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento. Obter uma expressão para o perfil de velocidade, tensão de cisalhamento e a vazão volumétrica e velocidade média. Então, ele quer que a gente saiba como calcular a vazão volumétrica, velocidade média desse escoamento aqui, tá? Ele quer que se relacione a espessura do filme líquido, né? Esse H aqui, que é a espessura do filme líquido? Esse H aqui, né? Aqui, ó, 1 milímetro. Com a vazão, ou seja, como que você aumentando a vazão, o H varia. Então, ele quer que calcule isso. Quer que calcule a vazão quando a altura do filme líquido seja de 1 milímetro, escoando numa superfície com 1 metro para dentro aqui para dentro da tela lá, né? Inclinada 15 graus com a horizontal. Então, a gente vai resolver primeiro um problema sem valores numéricos e depois vai aplicar esses valores numéricos aqui, ó, tá? Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é alinhar os eixos com o plano do escoamento. Então, tá aqui, ó, o eixo Y está inclinado aqui de 15 graus, né? E o X também, certo? Então, ele não tá, o Y não está na vertical, ele está inclinado, e o X também está inclinado aqui com os mesmos 15 graus. Então, ele está no plano do escoamento. E aí, a equação da continuidade para o escoamento incompressível é dado por essa relação aqui. Então, ele falou que o escoamento era incompressível ali, né? Se ele não falou, a gente assume agora. Vamos ver se ele falou. Expressão. Ele não falou, mas a gente assume para o escoamento incompressível, tá? Então, que é o que a gente normalmente vai fazer. A gente não deduziu as equações de Navier-Stokes para o escoamento compressível, então a gente tem que ficar aqui para o escoamento incompressível, e aí a continuidade é dessa forma. Como a gente desprezou qualquer variação tridimensional, a gente está aqui com o escoamento bidimensional, então a gente automaticamente zera qualquer variação em Z. Então, dw dz igual a zero, qualquer coisa que aparecer em Z daqui para frente, a gente vai zerar também. Aqui, ó, como o escoamento é completamente desenvolvido, U não varia com X. Então, a primeira simplificação aqui, ó, du dx igual a zero. Lembra que eu desenhei aqui, ó, um outro perfil de velocidade. E eu disse que esse U de y1 aqui era igual ali na frente também a U de y1, tá? Qualquer que seja o x. Então, a velocidade não varia com x. Então, a continuidade simplifica para dv dy igual a zero. Certo? Então, esse cara aqui é zero, porque o escoamento é bidimensional. Esse é zero, porque o escoamento é completamente desenvolvido. Então, ficamos com esse termo aqui. Tá? Aqui, ó. Essa é a continuidade para esse problema. Beleza? Simples, né? Bom, agora vamos entrar nas equações de Navier-Stokes. Primeira, aqui é a componente x, né, para o eixo x. Ó. Então, se vocês voltando aqui, ó, são uma das componentes que a gente tinha deduzido aqui atrás. Ó. A gente vai pegar esse sistema de equação aqui. Ó, esse sistema de equação, a gente trabalhou na continuidade. Então, era bidimensional, esse cara foi embora, completamente desenvolvido, esse cara foi embora, só sobrou esse. Agora a gente vai pegar cada um dos termos, x, y e z, cada uma das projeções. Então, começamos com essa daqui, tá? Certo? Então, basicamente, uma receitinha de bolo, assim, não tem muito... Olha lá, ó. Aqui, ó. Tá aqui ela repetida, né? E aí a gente tem que ir simplificando, ó. Deu dt, regime permanente. Isso aqui foi falado. Então, tá aqui, ó, regime permanente.
Então, du dt igual a zero. du dx, tudo que está em vermelho aqui, ó, du dx e d2u dx2 são zero, porque o escoamento é completamente desenvolvido. Né? Então, se a derivada é zero, a derivada segunda também é. Tá? dp dx igual a zero. A gente vai trabalhar com termos, que esse termo é diferente de zero, mas aqui para gente, que aí a gente vai fazer, né? Vai analisar isso. Mas o que ele está dizendo? Que P1 aqui é igual a P2, que é igual a P3, que é igual a P4, que é igual a P5, tá? Então, a pressão não varia em X. Não foi dito, não foi feita nenhuma consideração sobre a variação de pressão. A gente vai resolver exemplos que tem um gradiente de pressão, mas aqui ele é zero. Para a gente aqui, nesse caso, ele é zero. A pressão é igual ao longo do escoamento em X, tá? Quer dizer, puxando ou empurrando o fluido, né? O escoamento se desenvolve inteiramente pela gravidade, na verdade, aqui, tá? Então, lembra que esse termo veio lá das tensões normais em X. Lembra? São as tensões normais em X, era menos P, menos alguma coisa divergente do vetor velocidade. Agora eu não lembro se é mais ou menos. E aí tinha um termo de du dx aqui. Era um termo ali atrás. Então, esse menos P aqui era o sigma xx. Então, a gente não tem nenhuma tensão normal agindo aqui nesse escoamento. Tá? Ou seja, as pressões não variam. Aqui, ó, esse termo aqui, ele zera pelo seguinte argumento. Ó. O V é igual a zero. Ele foi obtido da continuidade da seguinte forma, olha só. Primeira coisa, velocidade na parede. Se você... Ih, apaguei tudo. Enfim, então é tudo bem. A velocidade na parede aqui é zero, condição de não deslizamento, certo? Tanto Vx, tanto U, quanto V são iguais a zero, por causa da condição de não deslizamento. Bom, se a velocidade é zero e a gente obteve da continuidade que dv dy é zero, que eu vou voltar um slide aqui, ó, dv dy é zero, então o que isso está dizendo? A velocidade é zero e a variação dela é zero. Ou seja, ela começa zero e continua zero ao longo de todo o domínio. Certo? O que é o dv dy? É como que v, que é a componente vertical da velocidade, varia com y. Se ele já começa zero aqui e a taxa de variação com y é zero, então ele continua zero ao longo de todo o domínio. Certo? Se ele é y igual a zero para qualquer x, né, pela condição de não deslizamento, então v igual a zero para qualquer x e y. Tá? Então por isso que ele zera aqui também. Esse cara foi embora. Então tudo que está colorido aqui é o que eu estou zerando e o argumento está aqui embaixo, né, de cada um desses termos. E aqui o dw, dz, d2u, dz2 é porque não tem nada em z, né? Então, observa. Bom, a gente ficou com uma relação bem simples, né? A gente vai trabalhar nela. Primeiro vamos trabalhar nas componentes y e z, mas depois a gente vai voltar aqui. Mas a gente basicamente sobrou esse termo e esse termo aqui, ó. Tá? Mas nenhum outro. Certo? Então vamos para y. Ó. Du dt igual a zero pela hipótese do regime permanente. dv dx, né? Mesma coisa, escoamento completamente desenvolvido. Então, tanto U quanto V não variam, né? Então, esse cara aqui não varia e o V também não varia. Então, o escoamento completamente desenvolvido, ele vai ficar constante, tá? Em X, né? Estou falando aqui, ó, em X, tá? Ao longo do X aqui, ele não varia. Óbvio que vocês estão vendo aqui que ele varia com Y, ó, tá? O U varia com Y. A gente vai chegar aqui na equação dessa curva aqui, ó, fazendo essa análise que a gente está fazendo, a gente vai demonstrar que, de fato, esse é o perfil de velocidade para esse problema físico. Tá? Aqui, ó, dv dy, dv2, dy2 é zero, dá continuidade. E, como não é tridimensional, então, esses caras aqui também vão embora. Tá? Vamos para o z aqui, quase tudo zero, regime permanente. Tudo que é w, zero. Então, vai embora. Tudo que é em z, zero. Tá? Então, ficamos com essa relação aqui também em z, né? Para dentro do quadro. Tá? Bom, então, vamos escrever aqui, reescrever as equações simplificadas. Para o eixo x só sobrou isso.
Para o eixo Y só sobrou isso, tá? Para o eixo Y aqui na vertical, né? Beleza? Agora, ó, a derivada parcial de U em Y, essa derivada aqui, estou me referindo a essa derivada aqui, ó, ela pode ser total. Por quê? Du dz é igual a zero, não tem escoamento em Z, e o du dx igual a zero por ser completamente desenvolvido. Então, eu posso trocar uma derivada parcial por uma derivada total. Tá? A derivada em U aqui, ela só pode acontecer com relação a Y mesmo. Então, a gente pode usar a derivada total. Então, tá aqui, ó, troquei por uma derivada total. Então, essa é a expressão, a equação de Navier-Stokes para determinar o perfil de velocidade aqui, né, desse problema que a gente está analisando. Então, isso daqui é um balanço de força, na verdade. Né? Essa é a segunda lei de Newton. Então, aqui a gente tem o somatório das forças que estão agindo na partícula, e ela não sofre nenhuma aceleração. Observa que todos os termos de aceleração aqui, ó, foram embora. Na via de Stokes em X, tá vendo? Tanto a aceleração local quanto a aceleração convectiva. Tá? Então, ele não está acelerando. Ele está na velocidade constante, e aí só sobrou o somatório das forças igual a zero. Tá? Beleza? Força de corpo, mas força de superfície devido ao cisalhamento é igual a zero. Certo? Então, daqui a gente consegue determinar o perfil de velocidade com essa expressão aqui da força de superfície viscosa, né, que se desenvolveu ali por causa do cisalhamento. Tá? Beleza? Fisicamente é isso que está acontecendo. Bom, então, como a gente tem um plano inclinado, no nosso referencial, a componente x da aceleração da gravidade é g seno θ. Aí aqui eu fiz uma geometriazinha simples, só para mostrar aqui, ó, que o gx é o g seno θ ali, né? Os ângulos e tudo mais, tá? Certo? Então, fiquei aqui com derivada segunda de u com relação a y, menos ρg seno θ sobre μ. Eu simplesmente passei o μ aqui para o denominador, né? E troquei o gx por g seno θ, tá? Beleza? E aí, é aquilo que a gente falou, né? Integrando dos dois lados, com relação a y, a gente fica integral de uma derivada segunda, fica com uma derivada primeira, né? Aqui esse termo apareceu y aqui, né? Então, integral indefinida desse cara dy. Todos esses termos não variam, né? Eles são constantes com y, eles saem da integral, virou y, mais uma constante de integração, na verdade ela saiu das duas derivadas, né? Das duas integrais, mas a gente junta numa constante só, porque é uma integral indefinida. Então, ficamos aqui com a equação 1. Aí a gente precisa integrar de novo. Então, integra de novo esse cara, dy, integra de novo esse cara, dy, e aí integra esse cara. Tá? Então, integral de du, dy vira um u de y. Esse cara aqui, de novo, sai para fora, né? Porque ele continua sendo constante em y, ρg seno θ sobre 2μ, y ao quadrado, porque já tinha um y ali, né? Constante de integração 1y, aí apareceu uma segunda constante de integração dessas novas integrais ali, tá? Tranquilo? E aí, ó, essas integrais a gente conseguiu simplificar elas por causa da continuidade, né? Foi a continuidade que permitiu que a gente zerasse uma porção de termo aqui, né? Aqui, ó, esses termos aqui a gente zerou por causa da continuidade, né? Cadê? Esse aqui também a gente zerou por causa da continuidade aqui, ó. Tá? Então, a continuidade nos ajudou bastante aqui, tá? A conservação da massa, né? Bom, então a gente tem duas constantes de integração e a gente precisa de duas condições de contorno, certo? A gente tem uma equação com duas incógnitas aqui, né? C1 e C2, que a gente quer determinar, então a gente precisa de duas condições de contorno para determinar essas duas constantes de integração. Mas a gente tem essas duas condições de contorno bem fácil, né? Na interface sólida, aqui, ó, a condição de não deslizamento. Então, tá aqui, ó, u de y igual a zero, igual a zero. E na superfície livre, lembra, tensão de cisalhamento igual a zero. A gente fez essa análise alguns slides para trás aí, ó, em y igual a h. Então, a gente tem condição de contorno em y igual a zero e tem a condição de contorno em y igual a h. Tá? Se a gente substituir a condição de contorno
de y igual a zero direto aqui, ó, a gente consegue a constante de integração C2, certo? Porque esse termo aqui, y igual a zero, some, esse termo some, o de y igual a zero, tá? Em y igual a zero, então esse cara é zero, esse cara é zero, zero esses termos aqui, o de y igual a zero. Tá aqui, ó. Então, C2 igual a zero. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Bom, e aí a gente precisa do C1, né? A gente já tem aqui, ó, quando a gente integrou a primeira vez, a gente já ficou com uma expressão aqui para o du dy. Olha lá, em função do C1, tá vendo aqui, ó? Foi a primeira integrada que a gente deu aqui, a primeira vez que a gente fez a integral aqui na equação de Navier-Stokes em x. Tá? Então a gente já tem uma expressão diferencial relacionando C1 com du dy. E essa condição de contorno aqui, ela justamente diz que o du dy é zero e y igual a h. É só vir aqui, ó, du dy é zero e y igual a h. Então a gente vai tirar o C1, tá? Que é o que está feito aqui, ó. Olha lá, ó. Du dy é zero e y igual a h. Então C1, ρg seno θ sobre μ. Certo? Então, substituindo C1 e C2 aqui nessa expressão, a gente particulariza a nossa solução. Ó, tá aqui, ó. O de y, C2 é zero, né? E o C1 tá aqui, ó. ρgh seno θ sobre μ. ρgh seno θ sobre μ vezes y. Tá? Era o C1y, né? Mais C2 que foi embora, e esse termo que ficou ali das integrais mesmo. Menos ρg seno θ sobre 2μ y ao quadrado. Ou a gente pode pegar os termos semelhantes aqui, botar em evidência, né? ρg seno θ sobre μ, certo? Esse termo ρg seno θ sobre μ. Tá? Beleza? YH, tá aqui, ó, YH, menos y ao quadrado sobre 2. Certo? Então, essa é a expressão que descreve esse perfil de velocidade aqui, ó. O de y, né, à medida que o y vai aumentando, o perfil de velocidade acompanha essa expressão aqui, ó, ρg seno θ sobre μ, YH, y ao quadrado sobre 2. E o que a gente está vendo aqui é que, como não existe nenhum gradiente de pressão, né, não tem nenhuma força empurrando aqui o fluido para escoar, ele só está se desenvolvendo por causa da inclinação, ó, por causa desse G seno θ aqui. Ó. Essa é a força motriz para esse escoamento. Se o seno de θ, né, quanto que é o seno de zero? É zero, né? Então, se a gente trouxer essa placa para vertical, para horizontal, o fluido não escoa mais. O de y vai ser zero. Porque não tem nenhum gradiente de pressão aqui, né? A gente vai ver o caso de um problema horizontal com gradiente de pressão, tá? Esse é o caso de um escoamento inclinado sem nenhuma força empurrando o escoamento na direção do escoamento, tá? E aí o perfil de velocidade se desenvolve dessa forma. Então, a componente horizontal do vetor velocidade, isso daqui tem que ser, ó, a componente horizontal do vetor velocidade, na verdade, tá, porque o vetor velocidade aqui, ele só tem componente em x, né? Do vetor velocidade só varia em y, ou a componente horizontal da velocidade só varia com y, tá? O que é a componente horizontal da velocidade? O u. U só varia com y. Por que ela não varia com x? Porque o escoamento é completamente desenvolvido. É isso que eu estava falando, né? Se a gente andar um pouquinho para frente, claro que o meu desenho está bem diferente ali daquele, mas imaginem que isso daqui seja igual, né? Eu não vou conseguir fazer igualzinho. Mas um U de Y1 aqui vai ser igual a um U de Y1 ali na frente também, tá? Ele só varia com Y. Mas o U de Y1 é diferente do U de Y2, certo? E a tensão de cisalhamento, nesse caso, né, μ du dy, né? É uma tensão de cisalhamento, é um problema unidimensional aqui que a gente está analisando, então a gente pode determinar por μ du dy, tá? Então a gente deriva esse cara aqui com relação a y. Então, μ derivado desse cara com relação a y
fica ρg, o mi aqui simplifica, né? ρg seno θ, h menos y, tá? Beleza? Essa é a tensão de cisalhamento variando com y. Como o perfil de velocidade não é linear, a tensão de cisalhamento varia com y. A gente viu lá atrás, na parte de conceitos fundamentais, a gente vai voltar a ver até aqui um pouco mais na frente, perfis de velocidade que são lineares. Então, a tensão de cisalhamento é constante. Tá? Então, aqui, ó, vamos só fazer um comentário, isso é importante, na convenção de sinal, por causa da tensão de cisalhamento. Olha só, a gente chegou nessa tensão de cisalhamento aqui, ó, tá? Que foi o mi deu dy aqui atrás. Ó, mi deu dy. Derivamos a componente horizontal do vetor velocidade, né? Ou a componente ao longo ali do eixo x do vetor velocidade. Não horizontal, mas ao longo do eixo x. Então, ó, como a tensão de cisalhamento aqui é positiva, certo? Ela vai sempre ser positiva, porque o h, esse termo aqui nunca vai ser negativo, porque o y vai de 0 a h, esses caras aqui sempre dá negativo, e o seno de θ vai ser sempre positivo, né? Entre 0 e 90 aqui vai ser sempre positivo. Bom, então, a tensão de cisalhamento é sempre positiva. Olha só, olha a nossa convenção de sinal que a gente usou anteriormente. Era o seguinte, ó. Como a tensão de cisalhamento é positiva, e para o fluido, a tensão de cisalhamento na qual ele está agindo, né, inferior aqui na parede, ó, é em y negativo, então eu estou analisando aqui na parede, ó. Deixa eu complementar aqui, ó, na parede inferior. Descartar. Deixa eu procurar. Parede inferior. Deu uma... diminuir aqui para um cavalar. Opa, aumentei. Só para enfatizar que vamos fazer uma análise aqui, ó. Como que o fluido interage, como que a tensão viscosa está interagindo com essa parede. É isso que eu estou querendo fazer para essa convenção de sinal que a gente fez lá atrás fazer sentido agora. Isso daqui a gente viu lá na parte de conceitos fundamentais. Tá? Então, para vocês verem como que essa convenção de sinal faz sentido em face dos valores numéricos que a gente obtém. Então, olha só, aqui embaixo, ó, aqui no contato do fluido com a parede, a gente obteve essa tensão de cisalhamento aqui, que em y igual a zero, né, ó, tal de yx, zero, né, aqui na parede, vai ser igual a ρg seno de θ h, certo? Então isso é positivo, h é positivo, y é igual a zero, né? Então h é positivo, seno θ é positivo, ρg é positivo, certo? Então essa é a magnitude da tensão de cisalhamento ali embaixo. Então, como ela é positiva, e para o fluido, né, o fluido está observando aqui, ó, a tensão, a superfície na qual ela está agindo, né, inferior na parede, é em y negativo, certo? Porque ó, o y está para cima. Então, a nossa convenção que a gente obteve, lembra aqui, ó, acho que dá para dar um zoom ali, assim. Olha lá. Então, a gente está aqui, ó, o fluido, a gente está analisando aqui, ó, esse contato aqui, ó, seria equivalente a esse elemento fluido que a gente fez na nossa convenção de sinal aqui embaixo. Então, ela está em y negativo, tá vendo? Tá? Então, a força de cisalhamento equivalente deve ser em x negativo para a tensão ser positiva. Lembra? Essa era a convenção de sinal. Se eu tenho uma face negativa, para a tensão ser positiva, ela tem que estar em x negativo. Então, essa é a nossa convenção. Isso é convenção, não tem muito que entender aqui, é mais aceitar. Essa é a convenção. A tensão de cisalhamento é negativa, aponta em x negativo. Para a tensão de cisalhamento ser positiva, ela tem que estar apontando em x negativo quando a área que ela age é negativa. Tá? Beleza? Então, a tensão de cisalhamento positiva, agindo em uma face negativa, deve agir na direção negativa. Certo? Então, o que eu estou dizendo é que no fluido, a tensão de cisalhamento está para a esquerda, o que fisicamente faz sentido. Ou seja, a tensão de cisalhamento tende a frear o fluido. Tá? Entenderam? Então, fisicamente,
como a tensão de cisalhamento foi positiva, e a tensão de cisalhamento positivo numa face Y negativo tem que agir na direção X negativo, então isso daqui está certo, está coerente. E a tensão de cisalhamento está tentando frear o fluido. Tenta, efetivamente. Tá? Ele vai parar efetivamente. Se a tensão de cisalhamento for muito forte, e é o que ele para, na verdade, né? Mas, na verdade, desculpa, ele para pela condição de não deslizamento. Mesmo que ele estivesse tendendo, mesmo que a tensão de cisalhamento fosse inversa, a tendência do fluido era parar. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a tendência aqui da tensão de cisalhamento é retardar o movimento do fluido. Tá? Que é o que está acontecendo ali mesmo, né? Ela está para a esquerda ali, né? Tendendo a contrapor a força da gravidade. Ó, então está balanceando a componente X da força da gravidade. A tensão de cisalhamento que está para a direita está contrabalanceando a componente X da força da gravidade. Quer dizer, desculpa, está para a esquerda, né? A tensão de cisalhamento para a esquerda está balanceando a componente da força da gravidade, a componente X da força da gravidade, para a direita, tá? Então a gente tem um balanço de força. Na verdade, isso daqui, ó, foi um balanço de força. Ó. Força de corpo, aqui, ó, força de corpo em X, e a sua equivalente em X também, a força de superfície, por causa da viscosidade, né? A tensão de cisalhamento aqui, certo? Então, isso daqui foi um balanço de força. Lembra que eu mostrei que a aceleração era zero aqui em x? Ó? Eu mostrei que todos os termos aqui de aceleração eram zero, só sobrou força de corpo e uma força de superfície aqui por causa do cisalhamento entre as camadas de fluido. Então, isso daqui, de fato, é um balanço de força com fluido estático. Com fluido com a velocidade constante, sem aceleração. Tá? Então, a força de corpo balanceia com a força de superfície. E é o que está mostrando aqui, ó, nessa convenção de sinal que a gente fez aqui. Ó. A gente tem a tensão de cisalhamento para a esquerda, porque ela é positiva, então agindo na face Y negativa, ela tem que ser positiva. E a força de corpo para a direita, tá? Que eu mostrei aqui, ó. Essa aqui, ó. A força, ou GX aqui, ó. Certo? E o tal XY, ou tal YX, agindo para a esquerda aqui. Tá? Beleza? É isso que eu estou tentando enfatizar. E aqui só está num zoom maior aqui, né? Tá? Exatamente aquilo que eu tinha falado. Ó. Aqui na face inferior, eu tenho um plano negativo, então a tensão de cisalhamento positiva que a gente chegou, né? Que é o ρg seno θ, está agindo no sentido do x negativo, que está contrabalanceando a aceleração da gravidade para a direita. Tá? Então tem a gravidade puxando para a direita, e as tensões de superfície, né, de cisalhamento, puxando para a esquerda. Tá? Beleza? O que eu fiz aqui? Ó? Eu plotei. Ó. Eu simplesmente peguei, fui lá no Excel, isso aqui fui eu que fiz, peguei essa expressão aqui, na ordenada, o vetor velocidade ou de y, e na abscissa o y aqui. Ó. Quer dizer, desculpa, na abscissa o y, a distância, né? E na ordenada o u de y, certo? Quanto que é a magnitude do vetor velocidade em função da altura e em função do ângulo θ. Ou seja, se esse cara estiver inclinado de 15 graus, é o azul aqui, ó, eu tenho esse perfil de velocidade. Se você aumentar a inclinação, logicamente, o vetor velocidade vai aumentar. Ó. Então, para a mesma altura, sei lá, 0,006 metros aqui, ó, 6 milímetros, se ele estiver inclinado de 15 graus, a velocidade é aproximadamente 1 metro por segundo. Está meio torta a minha linha, né? Mas... E se a gente tiver uma inclinação de 30 graus, ela está um pouquinho acima de entre 2 e 2,5 metros por segundo. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade com uma certa altura y ali, tá? Entenderam? Então está aqui o perfil de velocidade. Ó. Certo? E o perfil de tensão de cisalhamento, que foi o middle dy, né? Está aqui, que é o ρg seno θ y menos h. Quanto maior a inclinação, maior, de novo, né? Aqui, ó, maior a tensão de cisalhamento. Então, se for 15 graus, 1 pascal. Se for 30 graus, 2 e pouquinho pascal.
tá? Beleza? Quanto maior o ângulo, você observa que o du dy aqui aumenta, ó, fica mais agressivo, né? Tá? E aí maiores são as tensões de cisalhamento quando o ângulo é maior. A tendência é o fluido arrastar mais a placa, né? A reação a essa tensão de cisalhamento é a força que o fluido exerce na placa. Isso daqui é a força do fluido na placa, para a direita, tentando empurrar a placa para frente. E existe na verdade, aqui tem uma ação da tensão de cisalhamento, né? Que é a força da placa no fluido. É a força no fluido, que tende a retardar o movimento do fluido para baixo, né? Tá? É uma tensão na direção contrária da gravidade que está aqui, ó. Aqui está o Gx. Certo? A força de corpo que puxa o fluido para baixo. Beleza? Algum comentário, alguma dúvida? Não, professor, beleza. Então, só para enfatizar, pela convenção do sinal, se eu tenho o mesmo sinal para força do fluido e a tensão de cisalhamento, isso está coerente. Se caso eu encontrar sinais opostos, eu posso ter feito algum desenvolvimento errado, então equivocado, né? Pela convenção do sinal. Tá. Exatamente. Se você chegou aqui e achou uma tensão de cisalhamento positiva, se você chegou e achou uma tensão negativa, você está errado, porque a tensão negativa significa que você está empurrando o fluido para frente. E não pode. A tensão de cisalhamento, ela não pode ajudar o escoamento, ela atrapalha, na verdade. Né? Uhum. Entendeu? E aí você estaria dizendo que o fluido está sendo empurrado para frente pela tensão de cisalhamento. Não está, ele está sendo empurrado para trás. Na verdade, a reação é essa força que empurra a placa para frente. Tá ok. Então, se eu encontrar a força do fluido negativa, a tensão de cisalhamento tem que ser negativa também. Não, calma. Se você está na face negativa e encontrar aqui, ó, a face negativa, as tensões de cisalhamento são positivas para a esquerda. Okay, se você está numa face negativa e achar uma tensão de cisalhamento negativa, aí é isso daqui, ó. Está no sentido X positivo. A gente vai resolver problemas assim. Tá ok. Que envolvem isso daqui, eu enfatizo e te falo. Aqui, Alessandro, ó, quando eu falei isso, que a convenção de sinal estava inversa, mas aí fisicamente está correto, na verdade. Entendeu? Eu não vou resolver o problema errado, eu vou resolver certo. Vai acontecer um problema que a gente vai estar numa face negativa, com a tensão negativa, e aí fisicamente vai fazer sentido. É um caso físico que vai fazer sentido. Beleza? Então aqui, fisicamente faz sentido o cisalhamento retardar o escoamento. E o escoamento empurrar a placa para frente. Imagina que isso está na horizontal e você está bombeando o fluido. Aí o que está empurrando o fluido para frente é uma pressão aqui. Então, a tendência que o fluido faz é arrastar esse tubo para frente, ou a placa para frente, né? Certo? Se você não segurar a placa, ela vai para frente. Ela tem que estar parada ali, ela tem que estar fixa. E a tendência da placa, ou do cisalhamento, é empurrar o fluido para trás. É isso. Tá? Fisicamente é isso, né? Aí a convenção de sinal, ela é simplesmente para as equações ficarem coerentes com a física. Tá? Se você olhar e pensar, se você raciocinar assim, bom, tem um fluido escoando, a tendência do fluido é empurrar, se ele está escoando para a direita, e se você não segurar essa placa, ele vai empurrar a placa para a direita junto dele. Então, a reação do fluido, né, ou a ação do fluido na placa, é sempre na direção do escoamento, por causa da viscosidade. E a ação da placa no fluido é contra o escoamento. Então, como você monta o seu sistema de coordenada, você, no final das contas, tem que estar coerente à questão do sinal. Se você botasse o Y para baixo aqui, ó, essa face Y ia ser positiva. E aí os sinais iam se inverter e a gente ia chegar aqui num sinal trocado, mas que tinha que estar coerente com a física e com o seu sistema de coordenada. É isso. Entendi. Okay. Beleza? É só uma questão da equação bater com a física do problema. A física sempre vai ser essa. Você está com o fluido escoando para a direita, a tendência do fluido é empurrar a placa para lá. Se o seu eixo X está para a direita ou para a esquerda, você tem que, para facilitar a vida, sempre faz o seu eixo com essa convenção aqui, ó, para você não se embolar, tá? Entendeu?
Sempre faz de acordo com essa convenção. Se você quiser inverter, você vai ter que desenhar refazer essa convenção aqui, você vai se enrolar. Então, tenta manter, na medida do possível, dessa forma, entendeu? Para manter a física sempre coerente com a equação. Perfeito. Tá? Basicamente é isso. Bom, aí ele está pedindo vazão volumétrica. Lembra? A forma integral da vazão volumétrica é UdA, né? Como a gente fez muito isso lá atrás, para uma velocidade uniforme. Lembra que a gente usava essa hipótese direto? Vamos considerar aqui que a velocidade é uniforme. A gente pode tirar o V da integral. Aí ficava V integral de A dA, ficava V vezes a área. Tá? Agora, como o perfil de velocidade não é mais uniforme, a gente não pode tirar esse cara da integral. Por quê? A gente tem um U de Y no elemento de área B dy. O que é o elemento de área B dy? É uma profundidade. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Ó. A placa está aqui. Aqui ela está indo para dentro do quadro, tá? Aqui a gente não está vendo, né? Certo? E ela tem uma certa altura aqui, ó. Então, B dy é esse B e uma altura dy. Tá? Esse V aqui, ó, eu vou desenhar para dentro do quadro aqui, ó. A gente não, certo? Então, é difícil, né, desenhar, fazer mas seria isso daqui, ó. Seria um elementozinho aqui, ó, o de Y, atravessando um elemento de área, B para dentro do quadro, e de alturinha ali, dy. Tá? Esse que é o elemento de área dA. Se eu olhar de frente, se eu olhar o escoamento de frente, ó, se eu estiver olhando, ou de costas, né? Se eu estiver aqui, ó, eu vou ver esse elemento de área aqui, ó, BY. E um U de Y aqui, agora o U de Y está para dentro, né? Tá? Um vetor velocidade U de Y está entrando aqui no quadro agora, tá? Certo? Se eu olhar dessa perspectiva aqui, ó. Então é um U nesse Y aqui, nessa altura aqui, ó, vezes B vezes dy. Esse é o elemento de área, tá? Certo? Então a gente tem o U de Y, né? E o Y variando de 0 a H. Então a gente integra, não precisa mais colocar a constante de integração, porque agora a integral é definida, né? Tá? Integral de 0 a H, U de Y, substituir aqui, ó, B dy. Aí é só integrar, né? O único termo, os termos que a gente vai integrar aqui são esses dois. Todos esses caras aqui saem da integral, né? Certo? Que eles estão aqui, ó, ρg seno θ B sobre μ. H vira y, HY vira y ao quadrado sobre 2. E o ao quadrado sobre 3 vezes o 2 aqui embaixo, 6. De 0 a H. Certo? Beleza? Trivial, né? Integralzinha trivial aqui, né? Tá? Então a gente tem a vazão volumétrica, metro cúbico por segundo, tá? Beleza? A velocidade média, a gente divide a vazão pela área onde o escoamento passa. O que é a área? B vezes H, né? A vazão sobre B vezes H. B é a profundidade, H é a altura. Então, a vazão que a gente acabou de obter sobre B vezes H. Então, a velocidade média aqui desse escoamento, ρg seno θ sobre μ, H ao quadrado sobre 3. E aí ele pediu, aí foi um pedido que ele fez aqui, né? Relacione a espessura do filme líquido, né? Essa altura aqui, ó, H, por enquanto a gente ainda não jogou nenhum valor numérico, com a vazão por unidade de profundidade do escoamento. Então tá aqui, ó. É simplesmente pegar essa expressão aqui que a gente pegou, ó, da vazão com relação ao H aqui, ó, e pegar e isolar o H, né? Tá lá, ó, H, raiz cúbica desse cara aqui, 3.000Q sobre ρg seno θ. E aí, por unidade de comprimento, ele chamou esse B aqui de 1, né? Olha lá, ó, porque ele botou por unidade de profundidade, tá? Então, o B ele botou 1 aqui, certo? Por isso que o B sumiu daqui, tá? Então, para cada metro para dentro do quadro, a gente tem esse H em função da vazão. Aí ele pediu, né? Quanto que é a vazão para se a altura aqui do filme líquido for de 1 milímetro,
Aí é só substituir, né? 0,846 litros por segundo. Ele deu os valores ali, ó, 999, massa específica, o G sendo de 15, né? 15 graus. B, 1 metro. Olha lá, 1 metro para dentro do quadro, para dentro da tela, né? Viscosidade da água, 10 a menos 3. Então eu tinha acertado ali atrás, eu tentei chutar a viscosidade da água, foi isso mesmo, 10 a menos 3. 1 milímetro sobre 3. Então tá aqui, ó, 0,846. Aí converti aqui, né? Porque saiu aqui, claro que aqui saiu um metro cúbico por segundo, e eu já converti para litro, tá? Então cuidado que aqui está em litro por segundo. Então o escoamento laminar foi admitido por hipótese. Tudo isso daqui, todas as equações de Navier-Stokes, elas valem para o escoamento laminar, né? Essas expressões aqui que a gente fez, aqui está em Z, a gente fez em X, Y, Z. Então vamos confirmar se ele é laminar ou turbulento. Lembra do critério? Era o número de Reynolds, né? A gente viu lá atrás. Então, ó, ρVH, aqui o nosso comprimento característico seria. Voltei. Travou. Eu vi, Glauber. Obrigado, cara. Voltei. Foi aqui. Acho que deu uma instabilidade aí. Voltou aí? Alô? Parece que voltou, professor. A tela está um pouquinho Aqui embaçada. parece sim. E agora tá legal. Você tinha começado a falar do critério de Reynolds, onde foi? Tá, beleza. Então, eu estava falando que, vamos lá, a gente já vai dar uma paradinha também, é bom que estabiliza aqui. Minha internet de vez em quando dá umas encrencas. Então, eu estava falando que, por hipótese, a gente considerou o escoamento laminar. Lembra, o escoamento em lâminas regulares. Então, esse perfil de velocidade aqui, ó, organizadinho, é típico de um escoamento laminar. O escoamento turbulento, todo caótico, né? Tudo aleatório, que a gente definiu lá em a velocidade aqui, H, né, sobre mi. Então, que a gente pode escrever em função da vazão também, se quiser, né? Que é simplesmente pegar a velocidade da área, velocidade é vazão sobre a área, então BH, tanto faz, tá? O resultado tem que ser o mesmo. Então, substituindo os valores aqui do 845, que é laminar, é um escoamento laminar, é um Reynolds baixo. A gente não definiu o critério de transição nessa geometria, mas um Reynolds dessa ordem de grandeza aqui é laminar. Claro que eu vou dar, se for o caso para vocês, né, o critério de transição numa questão de prova, isso é óbvio. Aqui não tem um critério de transição claro, mas eu estou dizendo que aqui ele foi laminar, então as equações que a gente usou são válidas, tá? Bom, então, alguma dúvida aí? A gente vai dar uma parada, se alguém quiser aproveitar para perguntar alguma coisa que tenha passado rápido, se for alguma coisa meio nebulosa aí, a gente repete, eu repito aqui. Tranquilo, galera? Então vamos dar uma paradinha aí, para dar uma respirada. Aí daqui a pouco